oramos pela vida do nosso irmão Frangione, que está ministrando a palavra do Senhor, que também trazer uma palavra revelada do céu para nossos corações, abrir nossos corações para que possamos entender a mensagem que fala conosco. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo, irmão Frangione, com a oportunidade. Os irmãos, você pode sentar para o lado de cá, pode sentar. Se quiser sentar para o lado de cá. Quero cumprimentar os irmãos que Não, hoje é estudo mesmo. Estudo bíblico hoje. Hoje não vai ser escolinha. Escolinha é você. o pastor disse, né, o Espírito de Deus que estaria ministrando essa noite. E foi lá na casa, pastor, a casa que eles vão morar, ali na rua. Foi uma coisa assim, meio que de última hora, e de última hora também pediu para estar vindo aqui. Acho que eu esse microfone. Não. Irmãos, eu creio que não vou ser muito extenso, porque eu estou buscando falar. A garganta bem, coisa rara na minha vida é acabar a minha voz. Eu estou sentindo que a minha voz está acabando aos poucos. Eu queria que você pode se colocar sobre os pés. Está aqui falando sobre uma palavra muito pequena, mas com um poder enorme. O que é, irmãos? É a fé. Abra sua Bíblia comigo, Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 10. Amém. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 10. Mateus capítulo 8, versículo de número 5 a número 10. Louvamos ao nome do Senhor pelo casal. Deus, que o Senhor possa estar abençoando a sobrinha, né? Você disse. Amém. A palavra do Senhor nos diz: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito ao poder, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e ao outro: vem, ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Os pastores já tem orado essa noite, já vai ter para nós, porque ele desligar esse ventilador.
Irmãos, quem que conhece essa passagem bíblica? Quem conhece? Creio que todos nós conhecemos. A palavra aqui está muito clara para nós nessa noite. Um homem que a Bíblia não vai mencionar o seu nome, talvez, mas a palavra do Senhor vai dizer que ele é um centurião. O que é um centurião, irmão Giovanni? Centurião era, nos dias de hoje, seria tipo um general, né, comandando um exército, sob sua ordem, vários homens. Amém. Eu gosto de, quando eu estou dando ensino, irmãos, eu gosto de estar perguntando e interagindo com os irmãos. Amém, irmão Giovanni? Muito bem colocado. E é interessante que a própria palavra, ela nos diz algo a mais sobre este homem. O próprio nome, centurião. Ele era um chefe, aleluia, como você disse, era um homem que tinha soldados a seu serviço. E geralmente eram 100 homens que estavam ao seu serviço. Por isso daí o nome centurião. E outra pergunta, esse homem ele era judeu? Ele era do povo de Israel, esse homem? Não era. Fica à vontade, irmãos, para responder. Talvez os irmãos fiquem envergonhados de talvez errar, mas nós estamos aqui para aprender, né, irmão Giovanni? Como o irmão Giovanni disse, o pregador irmão Giovanni, esse homem, ele não era um israelita, não era um judeu. No entanto, que no último versículo que nós lemos, o Senhor Jesus vai dizer que nem Israel viu tamanha fé. Aleluias. E louvado seja o nome do Senhor. Ele não era judeu. Possivelmente, então, ele era um gentil. Mas aqui o Senhor ele vai dizer ele vai tratar aqui sobre um termo até talvez complicado de se entender, mas sobre uma grande fé. Uma grande fé. E quando nós vamos ler os evangelhos e o Novo Testamento, nós vamos ver que o Senhor, ora, ele fala sobre grande fé, e ora também ele fala sobre a pequena fé. Aleluias. E a palavra do Senhor ainda vai nos dizer que para agradar a Deus nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter fé. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aleluias, o que estaria eu e você aqui nesta noite fazendo se nós não tivéssemos a fé? Porque sem ela nós não estaríamos agradando ao Senhor. Aleluias. E esse é o maior intuito do Senhor quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Ele como nosso Salvador. É que nós pratiquemos a cada dia, presbítero Marcelo, a nossa fé. Fica à vontade aí para me interromper, que você é um homem sábio. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que quando Jesus fala que nem em Israel ele viu tamanha fé, nós vamos ver que dá-se a entender então que esse homem em quem Jesus viu tamanha fé era um homem improvável de ter essa tamanha fé. Primeiro, ele não era um discípulo. Quem era discípulo seguia Jesus, estava constantemente
ouvindo os ensinamentos, estava constantemente junto com Jesus, vendo Jesus operar milagres. Aleluia, porque até aqui no capítulo 8 nós vamos ler anteriormente aqui de Mateus, que Jesus, aleluia, já tinha operado milagres. Começou transformando a água em vinho, já tinha curado a sogra de Pedro, entre outros milagres. E esse homem até então ele não tinha se deparado com a pessoa de Jesus, mas ele ouvia falar. E o ouvir falar foi o bastante para que ele fosse até Jesus, aleluia, para receber o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E interessante é que ele não foi atrás de um milagre para ele, ele foi atrás de um milagre para o seu criado que estava enfermo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando esse homem, então, esse centurião, ele se depara com a pessoa do Senhor Jesus e conta para Jesus o que estava acontecendo, Jesus de imediato ele se dispõe a ir até a casa deste centurião. Aleluia, mas ele por hora parece até que bate a mão no peito de Jesus e fala assim: não, Senhor, o Senhor não precisa ir lá em casa. É interessante, né, pastor, que quando a gente tem alguém enfermo em casa, várias vezes já aconteceu isso comigo, aleluia, a gente sabe de, vamos colocar a pessoa do pastor, a gente quer que o pastor Carlos vá na casa, vá na nossa casa para orar, impor a mão sobre o enfermo, né? E a palavra do Senhor vai dizer que a oração, aleluia, ela vai sarar o enfermo, né? A gente quer ver a pessoa, aleluia, ali fisicamente, impor as mãos para que a pessoa seja curada, seja restaurada, né? Seja de uma enfermidade, aleluia, cotidiana, seja de uma enfermidade para a morte. E por muitas vezes a nossa fé, ela é pelo ver, pelo enxergar. Mas aquele homem, a fé dele foi tamanha que Jesus, aleluia, vai dizer que a fé dele foi tão grande que Jesus não tinha visto uma fé tão grande daquele jeito até aquele momento. E aquele homem fala: não, o Senhor não precisa de ir lá na minha casa, só basta uma palavra, aleluia, só basta uma palavra e eu creio que o meu servo vai ser curado. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos trazer isso para as nossas vidas. Como eu disse aqui, por muitas vezes nós precisamos, com os nossos olhos físicos, poder ver para crer. Mas nós temos um Deus, irmãos, que, aleluia, Ele trabalha além do que os nossos olhos podem ver. Aleluia, e não só indo aqui pelo lado físico, pela saúde, pela enfermidade, que foi o caso deste centurião, que foi atrás de uma cura. Aleluia, por muitas vezes, aleluia, alguém tem uma causa na justiça, né? Tem sim alguém enfermo, e como eu já disse aqui, precisamos ver alguém lá impor as mãos sobre aquele enfermo para ele ser curado. Mas nós temos um Deus que, aleluia, que trabalha além das nossas expectativas, além do que os nossos olhos podem ver. Aleluia, aqui entra algo junto com a fé. Aleluia, além da fé, a ação. Por quê? Para que eu e você nós possamos, aleluia, ver o milagre acontecer, nós temos que crer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E
nós conseguimos então assim entender que Deus ele não precisa trabalhar com alguém fisicamente, aleluia, para que o milagre aconteça. Ele precisa apenas da minha e da sua fé para que ele possa trabalhar. Aleluia. Eu quero aqui, eu vou contar uma experiência, pastor, que aconteceu comigo há acho que 3 semanas atrás. Eu estava tão entusiasmado que eu cheguei de uma viagem, muito cansado no domingo, e vim para a igreja assim mesmo, e falei assim, não, hoje eu quero ter uma oportunidade para contar a minha experiência, mas não foi naquele dia, vai ser hoje. Eu fui em Vitória, com um tio meu no domingo, para visitar uns parentes. E ali eu deixei para abastecer na volta. E saindo de Vitória, encostei no posto e falei assim, não, agora eu vou abastecer, falei com meu tio. E a chave do tanque do carro que eu estou agora não é a mesma definição como era do carro antigo. Eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu tirei a chave que estava junto da ignição e não lembrava que tinha deixado em casa. E nisso o carro já estava quase chegando na reserva para vir de Vitória, para chegar até aqui em casa. Isso era no domingo. E procuro a chave dentro do carro, eu não lembrava que eu tinha tirado. E aí eu desisti e meio que lembrei que eu tinha tirado a chave que estava junto com a ignição. E não lembrava, mas mesmo assim não lembrava onde que eu tinha deixado. Virei a chave, olhei no ponteiro, quase chegando na reserva. Aí meu tio perguntou assim, mas vai dar para chegar em casa? Eu falei assim, vai dar. Vai dar. Eu usei a minha fé, irmão, porque pelo ponteiro, pastor, não dava para chegar em casa. De maneira nenhuma. Mas não dava mesmo. Aí vim andando, quando chegou em Santa Leopoldina, acendeu a lâmpada da reserva. Eu falei assim, agora é a fé mesmo, agora não tem jeito mais não. Foi vindo, irmão, aí foi dando aquele frio na barriga, mas se eu não tivesse fé, irmão Marcelo, eu tinha parado no meio da estrada, porque pela lógica humana eu olhava para o ponteiro e falava assim, não vai dar para chegar, então eu vou parar aqui, porque vai que acaba o combustível no meio de uma curva, onde que não tem como fazer nada, que os irmãos conhecem o trajeto ali, sabem que tem muita curva perigosa, mas eu coloquei a minha fé em ação ali naquela hora. E antes de chegar em Santa Maria de Jetibá, o ponteiro colou embaixo. Aí não tem mais jeito, né? Mesmo assim eu não parei, eu continuei dirigindo, vim andando devagar e até pensando que a qualquer momento poderia acabar o combustível. Mas por incrível que pareça, irmão, quando chegou em Santa Maria, o ponteiro ele começou a levantar novamente. Ele começou a levantar e deu aquele alívio. Eu falei assim, não, agora. E o meu tio olhou. E o meu tio, ele não é evangélico. E quando ele olhou para o ponteiro, eu falei assim, tio, você ouviu que o ponteiro levantou? Ele falou assim, vi. Aí eu olhei para ele e falei assim, isso é Deus. Vai dar para nós chegar em casa. Cheguei em casa, fui abastecer. É um Gol, que os irmãos sabem que eu estou andando agora. Coube 53 litros de combustível no tanque do carro. Mas antes disso, pastor, antes de eu ir abastecer, eu fui olhar a ficha técnica do carro para saber quantos litros de combustível cabia. Irmão, por incrível que pareça, o tanque de combustível cabe 51, coube 53. Foi o Senhor que enviou um anjo lá para colocar combustível no meu carro para me chegar até em casa. Louvado seja o nome do Senhor, mas é fé, irmão. É fé. Às vezes o Senhor nos coloca em determinadas situações, aleluia, para saber até onde nós suportamos, para saber até onde a nossa fé vai nos levar. Porque se eu não fosse colocar a minha fé em ação ali naquela hora, eu pararia no meio da estrada e pediria socorro. Aleluia, mas eu confiei no socorro que vem do alto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E isso aqui nos traz uma experiência, porque muitas vezes nós nos deparamos com determinadas situações, e principalmente, irmão, na hora da enfermidade.
E infelizmente eu creio que muitos de nós temos esse defeito. Eu falo porque eu tenho. Às vezes, ao invés, irmão Giovanni, de nós usarmos a nossa fé, nós vamos usar o homem. Quando bate a enfermidade dentro de casa, ao invés de nós buscarmos o médico dos médicos, nós vamos primeiro lá no hospital buscar o médico. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas irmãos, isso a gente vai vivendo e ganhando experiência, adquirindo experiência e conhecimento, porque a palavra do Senhor fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E mais uma experiência essa semana, a minha filha, ela acordou de madrugada, engasgando. A Maria Luísa também, com 8 meses, acordou engasgando, perdendo fôlego. Nunca tinha acontecido isso, e sempre quando eu pensava em ter um filho, o meu medo era: a criança perdeu o fôlego, porque eu não sei o que fazer na hora. Mas levantamos, eu e minha esposa, pegamos ela no colo, colocamos o dedinho na garganta dela para ver se ela vomitava. Eu até pensei que talvez tinha engolido algum besouro, porque estava em dia de calor e tinha muitos besouros, muito bichinho pela casa fora, mas não era. E a minha esposa: vamos levar para o hospital, vamos levar para o hospital. Eu falo: não, espera, acalma. E eu comecei a orar ao Senhor em espírito. Aleluia, eu comecei a orar ao Senhor em espírito, e orei, e depois nós fomos ver que não era nada que estava engasgando ela, mas que ela estava com muito catarro e aquilo estava impedindo ela de respirar. E por ela ser muito novinha, ela não estava conseguindo respirar pela boca. Mas aquilo foi passando, fui orando em espírito, e o Senhor, graças a Deus, aleluia, deu ali naquela hora o livramento. Mas a minha pergunta para nós aqui nesta noite é: qual é o tamanho da nossa fé? Qual é o tamanho da nossa fé? Presbítero Marcelo, abra a sua Bíblia aí, fazendo um favor, em Mateus capítulo 17. Leia para a gente aí do capítulo 14 ao 21. E quando chegava a multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do teu filho, e a verdade sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Traz-me daqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta dos demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Já procura aí para mim também, fazendo favor, Mateus capítulo 14, 22 ao 31. Aleluia, aqui nós vemos outra cura. E aquele homem chega até Jesus e vai dizer que havia levado a causa, o problema até os discípulos, mas os discípulos não haviam resolvido. Aleluia. Então ele vê que os discípulos não resolvem e vai até Jesus. E Jesus resolve o seu problema. Aleluia. E Jesus, virando para os seus discípulos, Jesus vai dizer, aleluia, vai contar meio que uma parábola aqui, dizendo que se eles tivessem fé, aleluia, eles transportariam um monte de lugar para o outro. Isso é possível, irmãos? Através da fé, transportar um monte de lugar para o outro?
Cláudio Duarte ele conta uma história que eu acho muito bonita. Um dia ele chegou para o irmão que morava na roça e o irmão falou assim: pastor, eu vou transportar aquele ponte dali para cá. E o pastor Cláudio Duarte contando aquilo, não sei se os irmãos já ouviram essa história. E o pastor Cláudio Duarte contando aquilo, ele olha para o irmão assim, espantado, e falou assim: você tem fé? Aí o irmão respondeu: sim, eu tenho fé. Eu tenho fé, tenho uma carregadeira e 2 caçambas. Aleluia. E passou-se o tempo e ele voltou lá, o pastor Duarte voltou naquele lugar e realmente aquele monte já não estava mais naquele lugar, estava do outro, onde o irmão falou. Eu disse que, aleluia, logo no início, que além da fé, nós temos que ter ação. Porque não adianta de nada isso, aleluias, a ponto de crer que Jesus pode fazer o milagre. Aleluia, porque só ter a fé, aleluia, não vai bastar. Temos que ter a fé, mas unida com a ação. Com a ação, pode ler se você encontrou. Mateus 14, 22, 31. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despediam a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4h da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas, sentindo-se o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Louvado seja o nome do Senhor. Estávamos falando aqui sobre tamanho de fé. Quando o centurião chega até Jesus, aleluia, Jesus vai dizer que não havia visto tamanha fé em Israel, pois aquele homem tinha uma grande fé. E ora, a palavra do presbítero Marcelo leu aqui agora vai nos dizer que Jesus, aleluia, quando Pedro começa a andar sobre as águas e começa a afundar em determinado momento, Jesus chega até ele e fala: homem de pouca fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus se apresenta ali aos discípulos andando sobre as águas, a palavra do Senhor vai nos dizer em outro evangelho que eles pensam que era um fantasma. Mas conhecendo a sua voz, e Jesus dizendo que era Jesus, então Pedro disse a Jesus: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter até onde o Senhor está. Manda que eu vá caminhando sobre as águas e vá ao encontro. E assim Jesus faz, bem? Aleluia. Pedro teve fé ou não teve para colocar os pés sobre as águas? Teve, irmão, com certeza. Quem é em sã consciência que em meio ao mar bravio, que a palavra do Senhor vai dizer que ele estava em meio à tempestade, vai sair de um barco que nem tão seguro estava para colocar os pés sobre as águas que eram menos seguras ainda? Tem que ter fé, né? Mas além da fé que ele teve aqui, ele creu na palavra.
porque ele foi segundo a ordem do Senhor, porque o Senhor falou: vem. Aleluia. Mas em determinado momento, a palavra do Senhor vai dizer que ele começou a ter medo. E o medo, irmão, por muitas vezes ele faz que a nossa fé se esvazie, se vá. Foi isso que aconteceu com Pedro ali naquela hora. A fé dele estava, quando ele estava no barco, colocou o pé na água de primeiro. Mas quando ele viu que a situação não era da maneira que ele estava imaginando, ele começou a ter medo. A fé que ele tinha de chegar até Jesus acabou de maneira tal que ele foi afundando. Aleluia. E por isso que Jesus fala com ele: homem de pouca fé. Aleluia. Às vezes nós temos a coragem, aleluia, de encarar um determinado problema, uma determinada situação. Aleluia. Porque Jesus nos garante, fala: pode ir que eu sou contigo. Mas quando nós colocamos o pé lá dentro da situação e vemos que não é da maneira que a gente realmente imaginava, e a gente começa a ter medo. Aleluia. É aí que a gente vai buscar ajuda, vamos dizer, por fora. Já deixamos de confiar no Senhor, na palavra que o Senhor havia dito. Aleluia. Porque se Pedro ali naquele momento cresce, tivesse fé até o final, aleluia, de acreditar na palavra que Jesus havia dito, ele tinha ido até onde Jesus estava. Aleluia. Mas quando ele teve medo, aleluia, ele não conseguiu alcançar o objetivo. E por muitas vezes nós deixamos de alcançar as promessas do Senhor, pastor, por medo. Aleluia. Mesmo o Senhor garantindo, mesmo o Senhor, aleluia, falando: pode ir que eu sou contigo, mas quando chega a determinado momento, quando nós entramos no deserto, aleluia, quando está no meio do deserto, aleluia, quando do meio do deserto para frente já é a saída do deserto, é a hora que, aleluia, o medo, aleluia, ele entra nas nossas vidas. E como eu disse, ao invés de crer na palavra do Senhor, nós vamos buscar ajuda por fora. Mas o Senhor, aleluia, Ele nos permite as situações para que Ele, aleluia, possa nos provar a ponto tal de ver que a nossa fé seja tamanha, aleluia, a ponto de ser a fé desse centurião. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus ressuscita, alguns dos seus discípulos o veem e a mensagem chega até Tomé. Tomé crê no que os discípulos dizem? Não. Ele precisou ver para crer. Louvado seja o nome do Senhor. Agora faço uma pergunta aqui: quem já viu o Senhor face a face aqui? Ninguém, né? Aleluia. Só o veremos naquele grande e glorioso dia. Mas como nós cremos que Ele existe, se nós não o vemos? Aqui entra a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Nós não vemos o nosso Deus, mas por intermédio das coisas que Ele faz e fará nas nossas vidas,
Nós cremos que Ele existe. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É a fé que nós cristãos temos quando nós levantamos a nossa mão, que o mundo não tem. É a fé, aleluias, que nós alcançamos a partir do momento, aleluias, que eu e você cremos quando nós não vemos, mas nós sabemos e sentimos que Ele existe através daquele que habita em mim e você, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, porque é por intermédio dele que nós estamos aqui nesta noite. E é por isso que o homem normal, o homem natural, aleluia, ele não crê que existe um Deus acima de todas as coisas. Um Deus que é criador de todas as coisas. Aleluia, porque se formos olhar aos olhos físicos, aleluia, e pela nossa limitação, nós não queremos nunca que existe um Deus acima de todas as coisas. Como que pode um Deus que apenas com o som da sua palavra cria todas as coisas? Aleluia, quando nós vamos ler o Gênesis, nós vamos ver que Deus ele cria todas as coisas apenas com o som da sua palavra. Somente o homem que o Senhor ele cria pegando barro, amassando e soprando em suas narinas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós temos que, aleluia, a cada dia colocar essa fé dentro de nós. A cada dia alimentar essa fé que temos dentro de nós. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é a palavra que eu quero deixar. E agradeço a oportunidade. Peço perdão que eu tenho o costume de preparar algo assim com mais tempo, e hoje eu não tive tempo. Eu gosto de preparar geralmente algo especial para determinado culto. Hoje o presbítero Edgar me pegou ali de surpresa, já de tarde. Aleluia, mas que nós venhamos almejar a cada dia, acrescentar a nossa fé para que nós possamos ver a cada dia os milagres do Senhor acontecerem, não só nas nossas vidas, mas nas vidas de todos aqueles que estão à nossa volta. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe o presbítero Johnny, irmãos. Estava ali acompanhando o estudo, falando sobre a fé, que é algo essencial na vida do cristão. Desde o princípio da primeira tópica que o irmão Johnny colocou ali, ele vem colocando sobre a questão dos discípulos, né, que não tiveram a capacidade de expulsão do demônio. Então, veja só, irmão, que Jesus colocou condições ali. Jesus colocou condições, porque a nossa fé também ela é condicional. Pessoas que têm pouca fé, como você falou ali, pessoas de grande fé, e tem pessoas que não têm fé nenhuma. A Bíblia diz que existe até ateu, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não têm fé. E tem aqueles também que acabam se esfriando na fé, porque as pessoas acabam que o relacionamento delas com Deus não vai se esfriando, e a fé também se esfria. A Bíblia diz que porventura quando o Senhor vier achará a fé na terra. Então a fé, irmão, era condições também para a gente alcançar algo na nossa vida através da fé. O próprio Tiago, ele fala muito bem da fé. Ele diz assim que a fé sem obra é morta. Ou seja, a fé, como o João falou, ela precisa ter uma ação, ela precisa ter algo a mais da nossa parte. Quando você vai aí nos escritores hebreus, que é o clássico capítulo 11 sobre a fé, ele vai falar assim que aqueles homens alcançaram testemunho diante de Deus. Ou seja, irmão, alcançar testemunho diante de Deus não é fácil, irmão. Aí é que condicionar a sua vida, a seu relacionamento com Deus,
Porque você alcançar um testemunho diante da sua esposa, diante dos seus filhos, colega de trabalho, é uma coisa. Agora, você tem um testemunho diante de Deus, algo que é imputado a ti. O interessante é que a fé, quando fala que você alcança testemunho diante de Deus, é quando o próprio Deus vai testificar de você. Aqueles não foram colocados na galeria da fé, porque Deus quis colocar o nome deles ali, porque Deus mostrar para o mundo que fosse exemplo para nós. Nós, através da nossa fé, nós temos que praticar coisas diante de Deus, no mundo espiritual, que isso vai abranger outras pessoas. Você pode ver que através ali, ele vai falar ali através de Noé, de Abraão, de tantos ali, de Moisés, de José, e tantos outros, de Daniel. Então, esses homens são exemplos de fé, exemplos de vida. Então, nós temos que ter um relacionamento maior com Deus. E aí, então, Jesus, lá naquela primeira parte que eu já colocou aqui, na primeira leitura, então, que certa casta de demônio só sai através de jejum e oração. O que ele quer dizer? Não basta você ter aquela fé natural de vir aqui na igreja, cantar, ser salvo, não. Essa fé que já é dada quando o Espírito Santo vem sobre nós. Porque quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo Deus entra na nossa vida, ele vai fazer todo um processo de libertação. E você começa a crer, como eu não falo, através dos milagres. Mas para você alcançar algo a mais diante de Deus, através da sua fé, para você alcançar testemunho, para você ser uma pessoa que realmente seja reconhecida através de ser um bom pregador, um bom ensinador, você ser um bom líder, você ser um bom cantor, você alcançar multidões através da sua fé, você vai precisar ter um relacionamento com Deus. É isso que o discípulo falava. Se vocês quiserem que esta casta de demônio, que é mundo espiritual, que é uma casta, não é uma coisa única, não é um demônio único, ou seja, é muitos demônios que são sobre a vida da pessoa, para ela sair, você vai ter que jejuar e orar mesmo. E eu me recordo sempre, se um planeta assembleiano, mas eu estou testemunho do pastor presbiteriano, que ele estava numa cidade e ele abriu um trabalho. Eu mando para lá, ele presbiteriano não teve um trabalho lá, e ele falou assim que ele nunca tinha visto uma manifestação possessa. E aquela pessoa entra na igreja e falou assim que a pessoa pegava fogo do altar, comia, mastigava, e era aquela questão. E ele tentou orar, ali na hora ele o demônio saía. E ele ficou muito envergonhado naquela noite. Eu pensei que ele ficou muito envergonhado, aí ele ficou ali preocupado com aquela pessoa, o demônio saiu da igreja, a pessoa saiu possessa. E aí ele foi reunir o conselho falou assim, não, irmão, fica aí, então tá, continua. Aí ele pegou e começou a chamar os irmãos para orar. Um grupo, né? Um grupo de irmãos, pastor, vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração. E eles começaram a fazer uma campanha de oração. E eles fizeram 30 dias de oração, resolveram fazer uma visita naquela casa. Aí quando chegou lá, o pastor França, ele orou, ele viu que a vida, a autoridade dele era outra. Por quê? Porque ele se muniu de oração. Então a gente não quer fazer trabalho para a igreja. Certas coisas a gente quer, como o irmão John falou aqui, Deus coloca a gente em dimensões para você compreender ter um relacionamento com ele. Certas coisas você tem que pagar o preço. E a oração e o jejum, a gente vai ver exemplos claramente de jejum, né? Esther, por exemplo, um grande exemplo, né? A Esther colocou-lhe Mardoqueu, todo o povo para jejuar. Ou seja, teve fé, mas teve algo a mais. Precisou ter algo a mais. Então, a nossa fé, quando a gente quer algo maior na nossa vida, por exemplo, Eliseu pediu porção dobrada no poder de Elias. Elias colocou condição: se tu me vires quando eu subir, você vai receber essa porção. Então, não sempre quando você pede algo a mais a Deus, você vai ter que pagar um preço a mais. Pastor, basta fazer uma oração aqui simples. Aí eu estou falando que eu estive num congresso, em Fundão ali, o pastor Gilmar Santos estava pregando. E aí ele contou que ele estava pregando uma cruzada. Ele sabe que ele é muito famoso depois de pregar. Ele pregando uma cruzada, de repente entra uma mulher, e essa mulher tinha um câncer na garganta. E ela estava com máscara. E ela foi lá para orar, né? Ele falou, então eu falei assim, que ele nunca tinha orado com pessoas de curar de câncer. Ele nunca tinha orado.
E quando aquela pessoa foi lá na frente, ele falou assim, ele ouviu a voz de Deus, falou para ele assim, pega a máscara dela e coma. Ou seja, a pessoa está ligando aquele câncer ali, né? Aí ele pensou assim, quantas vezes? Aí ele não entendeu muito, depois ele continuou orando, aí lá pela voz, falou assim, ó, pega a máscara dela e coma, mastiga. Por quê? Aí a voz falou assim, que nem você tem fé para curar, e nem ela tem fé também que você vai ser curado. Ou seja, nem ele tinha fé para orar. Porque às vezes nós também não temos fé para orar com uma pessoa cancerosa, uma pessoa idêntica, uma pessoa paralítica, falta fé em nós mesmos. E também falta fé naquela pessoa também. Então qual foi a experiência? Então o que Deus queria mostrar com ele? Ele falou assim, então que naquele momento não era para ele orar, era para ele fazer uma ação. E aquilo aí falou assim, que quando a mulher tirou a máscara, diz que cheirava mal. Cheirava mal. E ele viu assim, né? A garganta dela, o pescoço dela, que ele tem preto. E ele falou assim que ele pegou aquela máscara e começou a mastigar. Ele falou assim que quando ele começou a mastigar, algo sobrenatural tomou ele. O Espírito Santo Deus foi tomando ele, ele foi mastigando. E quando ele foi mastigando, irmão, ele falou assim que ele olhou para aquela mulher começou a chorar. E no mesmo instante, as feridas dela começaram a cair. Aquela bichada começou a cair, ela foi cicatrizando, foi sarando na frente deles. Quanto mais ele mastigava, mais ela ia sendo curada. Ele teve que mastigar aquela máscara nojenta ali. E ele teve que pagar um preço. Então, quando eu estou colocando para certas coisas acontecerem no nosso mundo espiritual, a gente precisa pagar um preço a mais. Então é isso que Tiago fala, e é isso que Jesus está falando, homens de pouca fé. Quando Jesus está colocando isso, pouca fé, quer dizer que a fé pode ser aumentada. Às vezes a gente tem pouca fé. Por exemplo, aquela mulher que fura o fluxo de sangue, uma mulher que tinha muita fé, porque ela disse assim, se eu simplesmente tocar em Jesus, olha a atitude dela. Você disse, eu não preciso orar por mim, colocar a mão, profetizar, revelar, nada não. Se eu simplesmente tocar nele, você sabe. E ela foi no meio da multidão e Jesus disse assim, de mim será uma virtude. Então, o que? Uma atitude. Atitude, eu me lembro quando estava em Itaguaçu, tem muitas experiências de fé, estava em Itaguaçu, e eu era novo crente ainda, nem obreiro, eu era novo crente. Tinha um pastor e nós congregávamos lá no cantinho, na igreja pequenininha, lá no cantinho, na Rua Nova. E aí ele falou assim, eles mandaram do Rio de Janeiro para lá, para tomar conta da igreja, e ele pegou e falou assim, aqui essa igreja não vai crescer não. Nós temos um lugar lá no centro, um lugar melhor. Mas a igreja é pobre, irmão, a igreja que estava com salário, não estava pagando nem ajuda do pastor, né? Que era um salário, era ajuda de cruzeiro. Como nós compramos hoje no centro da cidade? Era algo imaginário, né? Ele falou assim, irmão, não vou congregar aqui não, eu vou comprar um óleo para sair dele. O homem era público. O homem não era normal. Aquele homem estou de fé. Isso foi meu comigo, irmão. Eu era tesoureiro da igreja. Aí quando eu cheguei no trabalho na prefeitura, eu botei meu telefone tocar, aquele tijolão ainda, né? Ele falou assim, Carlinhos, o que foi? Comprei o lote. Eu falei, esse tijolão está tudo maluco. Eu falei, mas como o senhor comprou um lote? E no centro da cidade, aqui é lá a igreja do pastor Adalto, que é hoje. Irmãos, ele saiu, ele procurou, ele achou um lote, onde ia fazer um loteamento ainda. E não é normal ele achar o dono do loteamento, porque o loteamento mora em Linhares, por ocasião daquele dia, o camarada estava na cidade da Itaguaçu. Ele conseguiu achar o cara, e o cara ele se converteu ao evangelho, ele era da Assembleia de Deus, e ele estava loteando daquele dia, ele ia lá para fazer o apartamento do lote, ele falou assim, tem um pedacinho lá que eu vou reservar para a igreja, pastor, não sei o que. Ele falou assim, como é que você pode pagar? Você não é com tesoureiro. Mas a gente vai dar uma entrada, você parcela assim, 1 ano para a gente pagar. Eu falei assim, tá bom, 1 ano. Ele nem falou quanto que ele ia dar
Redentor também não dizia não. Irmãos, e ele me ligou e aconteceu primeiro. E hoje a igreja do pastor Adalto, a igreja tinha noção de olhar nem de pagar o salário do salário. Mas Deus prosperou, os irmãos ajudaram, nós pagamos, lógico. Então o que é isso? É fé e ação, é propósito. Então fé e ser fé precisa de ação da nossa parte. Para que Deus possa realmente resolver. É o que Deus falou com Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei. Quer dizer, o camarada vai chegar lá na sua família, vai despedindo, estou indo embora, ouvi uma voz, Deus falou comigo, estou indo. Fé é isso, irmão. É tomar posse. Crer que Deus, porque Deus, irmão, ele não age no mundo natural. Deus, ele age no mundo sobrenatural. Nós vemos no mundo natural. Porque eu estou vendo que tem carro, estou vendo aqui, é que nem Tomé. Eu só vejo, só vou crer se eu ver as feridas das suas mãos. Porque tem pessoas que assim, só crê sem poder pegar em algo, ver algo. Mas o mundo espiritual é diferente. Ali é Hebreus 11, eu posso falar. Fé é a certeza de algo que não existe. Mas ele se materializa na sua vida através da fé. Ele acontece através da fé. Se você crê, aquilo vai acontecer. E isso não é uma coisa para qualquer um, tem que ser para os crentes malucos, aqueles que creem realmente. Isso é que é fé, ação nossa diante de algo que é impossível. Então, irmãos, esse estudo de fé é uma coisa muito importante, porque nós, por exemplo, os pentecostais, não temos tanta fé, por exemplo, como os neopentecostais, não sabia? Os crentes neopentecostais, eles têm mais fé do que os crentes pentecostais. Os crentes pentecostais, nós, Assembleia, a gente age muito pelo sistema doutrinário, os costumes, aquilo, e já o povo neopentecostal, universal, mundial, eles agem muito pela fé, né? Eles trabalham muito em cima da fé. Vou conquistar uma casa, vou conquistar um carro, né? Eu vou ser bem sucedido. E eles trabalham muito nessa questão da fé. Eles não trabalham muito nessa questão da doutrina, do costume, dessas coisas. Eles trabalham muito na questão da fé. Lá que você for ver, é batalha espiritual, é guerra, não sei o que lá, mas é fé. Pela fé você vai conseguir, você vai restaurar o seu casamento, você vai restaurar a sua família. Então eles trabalham muito em cima da fé. É o que eles pregam lá, que a pessoa vai vencer tudo pela fé. Então eu sempre falo, nós assembleanos temos que se aprender um pouquinho também a isso, essa questão da fé, a crer, a determinar algo nas nossas vidas. Essa palavra não é bem aceita, né? Dentro dos ensinos teológicos, muitos pastores não gostam que a gente fala, porque a gente não pode determinar isso, não pode determinar aquilo, né? Inclusive, tem pessoas que falam assim, vamos fazer um curso tal dia, e Deus vai revelar, Deus vai curar, vem cá. Mas isso aí não é fé. É lógico que tudo, na oração do Pai Nosso, no Bíblia, diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas o profeta Elias, ele disse assim para o rei, segundo a minha palavra, não choverá durante 3 anos. Ele não terminou, e Deus firmou aquela palavra. Deus firmou por quê? Porque Deus era com ele era com Deus. Ele disse assim, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, eu construo sua fé. Então ele tinha fé, ele tinha autoridade, tinha uma vida com Deus para fazer isso. Quando você tem uma vida com Deus, você está com autoridade, você olha e as coisas acontecem. E isso está precisando muito dos nossos dias, é ressuscitar milagres. E como que ressuscita milagres? Através de oração, através de jejum, através da fé, a comunhão com Deus. Isso acontece e acontece de forma grandiosa quando a gente procura realmente exercer o poder da fé. Deus é Cristo abençoe.